deram uma talha no meu pai, jogaram ele no chão, e aí um cara apareceu com um tijolo eu não sabia se era cocaína ou maconha. Conta um pouquinho pra gente, quem é o Renan Santos, pra quem ainda não conhece? Pode até olhar ali, ó, naquela câmera. O Renan é um cara meio tímido, porém muito ambicioso. É alguém que se vê como alguém criativo e que tem um propósito muito forte, né? Sou um cara simples, gosto de cozinhar, gosto de tocar guitarra, sou músico, sou compositor, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Leio bastante, não sou muito festeiro, já fui muito festeiro quando era mais jovem, confesso que eu tive essa minha época legal. Não sou muito de beber, eu tenho um estranho apreço eu gosto de ficar sozinho, eu sei manter a tal da solitude. Se me deixam no fim de semana sozinho, quieto na minha, eu consigo ficar sozinho, quieto na minha, numa boa. Talvez porque eu me canse muito pensando as coisas, e a gente tem muito trabalho que usa a cabeça ao longo da semana, então quando eu preciso desligar, eu desligo mesmo, né? Tenho, vamos dizer, uma ideia fixa de que nós, né, o grupo que eu tenho de pessoas, vai mudar o Brasil e que vai tornar o Brasil um país muito grande, e que a gente vai entrar pra história fazendo isso, e com base nisso a gente luta bastante, treina, né? A gente se especializa naquilo que a gente faz, pesquisa muito, e a gente está construindo todo um universo, que é o Partido Missão, o próprio MBL, que a gente já lançou em 2014, Revista Valete, todo um ecossistema de criações políticas e intelectuais para a gente desenhar um tipo de país muito diferente do que a gente tem hoje. E eu tenho, vamos dizer, muita felicidade em fazer isso, é uma coisa que eu gosto. E trabalhar com algo que você gosta e que você sabe que tem um significado maior é muito bom. Então, vem sendo bem legal. Que legal, Renan. E a gente gosta muito de falar de história também, né? De saber, de conhecer a pessoa. De que cidade você é? De onde você veio? Qual foi a sua história, assim, de infância pra você chegar aqui? Vamos lá, legal. Bom, eu nasci no bairro da Moca. Um bairro meio típico paulistano, assim. É um bairro parece cidade do interior que as pessoas se conhecem. Bairro que foi de colonização italiana, os italianos que foram para São Paulo para ser operário. Eu morava numa casinha pequena, eu era um menino tímido, em geral, uma criança que gostava de desenhos japoneses. Meu ídolo na escola era Ayrton Senna, Jaspion, dessa geração, né? Cavaleiros do Zodíaco. Depois me mudei pra zona sul de São Paulo, fui para outro bairro que era Interlagos. E o que eu gostava? Eu era uma criança criativa e meio tímida. Eu gostava de jogar futebol, gostava de ver desenho, ler e tal. Até que eu vou ficando mais velho e começo a gostar de política lá pra 98, quando eu tinha 14 anos. Comecei a acompanhar de verdade. E como eu gostava muito de história, era talvez um assunto que eu mais gostava na escola, assim, não tinha um ano que eu não tirava 9 ou 10 em história no colégio. Eu sempre ia muito bem. Gostava de escrever também. A história que ainda não se mistura com política, né? Então, quando eu fui prestar vestibular para passar na FUVEST, para mim foi natural. Eu falei, preciso passar num curso de Direito, porque eu vou ficar falando coisas de humanas. Eu gostava muito de humanas. E aí, quando eu entro na faculdade, tudo muda para mim. Que era um universo que tinha vários... É muito difícil entrar na faculdade da USP, uma faculdade concorrida. Sim. E tinha muitas pessoas muito inteligentes. E eu falei, nossa, isso aqui é uma competição. E aí tinha as disputas pro Centro Acadêmico, que é o 11 de agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E aqui eu via várias, aquelas muito capazes, muito inteligentes. Via várias pessoas que foram presidentes do centro acadêmico, ou que estiveram lá 5 anos antes, já no governo, então o governo Lula. Outros tinham participado do governo Fernando Henrique, outros viraram empresários. Eu falava, nossa, achei muito legal a competição. Eu falei, quero participar disso aqui. E aí eu comecei a participar dessas atividades políticas na faculdade, de uma maneira primeiro meio lúdica, né? Tipo, criava um partido, fazia eventos e tal. E depois eu comecei a concorrer ali com o pessoal. Foi nessa mesma época que eu montei banda, comecei a compor. Assim, o período da faculdade, pra muita gente, as pessoas se perdem na faculdade, né? Olha lá, entrou numa faculdade pública, virou um maconheiro. Ou a menina, tem aquela coisa das mulheres da Federal, a menina entra bonitinha na Federal, depois ela vira uma feminista louca. Tá muito falando sobre isso ultimamente. Tá mesmo. Né? Mas tem solução, né? Você passou por lá sem virar nenhum dos dois, né? Eu passei. Testemunha. Mas assim, eu sei que essas coisas acontecem, entendeu? Sim. Porque em qualquer período que você tira a pessoa do núcleo familiar dela e coloca num outro grupo de amigos e pessoas, a pessoa vai desenvolver outras coisas, né? Sim, a questão principalmente se o núcleo familiar é muito fechado. Sim, muito repressor. Então a pessoa vai querer descobrir um mundo ali. Ali pra mim, no período da faculdade, como eu não mudei de cidade, eu morava em São Paulo e a faculdade era em São Paulo, não era ali, vamos dizer, uma grande mudança, mas pra mim foi um ambiente muito competitivo e com pessoas muito inteligentes que eu pude conhecer. E ali eu dei
um grande salto em tudo, em coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que eu comecei a fazer. Eu descobri que eu tinha uma grande habilidade de organizar grupos, organizar pessoas ali na faculdade, organizar eventos, falar em público. Daí vem a habilidade pra montar o partido. Foi. Não, tanto que eu posso falar, tudo que eu fui aprender, essas coisas eu aprendi em 2003, 2004, 2005, quando eu participava dessas coisas na faculdade. Todas essas habilidades depois eu usei pra montar um movimento em 2014, né? 10 anos depois. E as mesmas habilidades eu uso hoje no partido. No fundo é só uma continuidade de algo, pra mim pelo menos, que eu aprendi naquela época. E era um ambiente muito, muito bom. Querendo ou não, várias pessoas importantes saíram dali. Então foi um período legal, também cheio de desventuras. Fui traído por amigos, todas aquelas aventuras de faculdade que definem o seu caráter, né? E no final eu nem terminei a faculdade. Eu larguei a faculdade e quis trabalhar, porque eu me via, assim, eu tomei um golpe interno na chapa. E como eu era muito bobinho, era muito ingênuo. Era um menino ingênuo, bobão. Ixi, isso é o que mais acontece. E aí, desistiu da política? Eu desisti. Eu jurei, falei, nunca mais eu vou ficar mexendo com isso na minha vida. Vou ser empresário. E aí eu comecei a trabalhar com amigos, depois trabalhei com meu pai. E aí eu comecei a entender um pouco de recuperação de empresa. Depois eu falei, quero aprender a tocar metalúrgica, quero aprender. E eu foi de um setor pro outro, fui em um mercado muito arriscado, que você pegava empresas quebradas, assumia a dívida delas. E aí eu comecei você vai pegando experiência, vai crescendo. Aí fui morar na Bahia, volta, conheci o mundo, cheguei a ter um período que eu ganhei dinheiro, isso com 24, 25 anos. Aí viajei, conheci vários países, se abre a cabeça também, vê, o Brasil tá muito pra trás em tudo. Quando eu volto, isso já pra 2012, 2013, eu já morava em São Paulo novamente. Aí vem aquelas manifestações de 2013, né? Aquelas manifestações. E aí, ao mesmo tempo que elas acontecem, aconteceu um fato pra mim que foi muito importante, que foi tinha um grupo de policiais que atuavam na região de Jundiaí, ali em São Paulo, onde meu pai trabalhava. E aí na empresa do meu pai, que eu trabalhava com outra, que era na mesma cidade, mas em outro lugar. Eu tava visitando ele, e aí do nada apareceu a polícia civil com uma foto do meu pai e falou, esse senhor tá aqui, tá preso em flagrante por tráfico de droga. Aí o quê? Meu Deus. Aí deram uma tarefa no meu pai, jogaram ele no chão, e aí um cara apareceu com um tijolo eu não sabia se era cocaína ou maconha, tirado de um armário aleatório, assim, ninguém entendeu nada. Aí me botaram numa sala e falaram, o bicho pegou pro seu pai, chama teu advogado aí, a gente pode resolver isso lá na delegacia. Levaram meu pai detido. E aí eu fui pra delegacia com o advogado e eles queriam 300 mil reais. Meu Deus. Era um achaque. Aí eu tinha 30 mil reais. Na hora, assim, aí paga, mas você fica devendo, você tem que pagar 30 pau por mês. E aí eu falei, assim, eu já queria mudar a minha vida, não queria ficar morando no interior, eu já tava muito cansado do que eu tava fazendo. E eu sentia que eu não me realizava, e aquilo que eu aprendi da política ficava o tempo todo voltando na minha cabeça, né? Eu falava, eu queria voltar a fazer as coisas que eu gostava na faculdade. Aí eu já falei, quer saber, eu vou me arriscar. Eu falei, eu vou prender esses policiais. E aí eu falei com a corregedoria, grampearam meu telefone, eu separei um dinheiro numerado, eles tiraram fotos da numeração do dinheiro. E aí eu falei, vou entregar esse dinheiro então, né? Vou pagar a parcela do achaque da polícia. Polícia com o tráfico junto. E aí quando eles foram lá pegar o dinheiro, a corregedoria a polícia tava lá e prendeu todo mundo. E aí prendeu os policiais, prenderam o traficante que trabalhava com os policiais. E aquilo ali virou uma chave pra mim. Falei, agora quer saber? Eu vou correr todos os riscos. Você perdeu o medo. De tudo. Eu falei, vou correr todos os riscos. Agora dane-se. Porque eu tava ameaçado de morte pela polícia e pelos bandidos, né? E era tão criminoso o negócio que depois, quando eu fui na audiência que eles pediram habeas corpus, o juiz perguntou, você se sente seguro? Eles levaram todas as polícias civis de Jundiaí região ali. E os policiais civis estavam apoiando os policiais criminosos. Pra gente ver assim que também a gente não pode ficar idolatrando muita coisa, que no Brasil tem crime em todas as áreas. Eu falei, não, mantém esse cara preso. Os caras me olhando feio pra caramba. Eu falei, não vou sair vivo daqui. Mas continuou. Aí dali a gente montou o MBL. E aí eu tô, desde esse dia dessa operação policial até hoje, eu tô vivendo a vida meio que, assim, tomando riscos e um atrás do outro. Então, a gente tá arrumando briga com o Comando Vermelho, com o PCC, com o Centrão, com o PT, com todo mundo. E vamos nessa, e vamos ver até onde vai. Ô, Renan, e é por isso também que você defende medidas drásticas contra o crime organizado. Sim. Isso também deve ter te levado, né? Óbvio, porque assim, imagina você tá trabalhando normal, tinha clientes que a gente estavam visitando a empresa no dia, aí de repente vem um vagabundo de um policial trabalhando com um traficante e prende teu pai, joga teu pai no chão pra tomar uma grana tua. Esses caras tinham que morrer. Eu por mim não tem essa coisa de perdão, sabe? Quem perdoa não sou eu. Por mim, eu queria que eles morressem. É real.
Eu não tenho nenhuma dó desses caras. E me dá uma raiva, o cara que fez, chama Ricardo, o policial. É um daqueles caras que usam anabolizante, tudo bombadão. O meu maior prazer foi quando eles foram pedir o habeas corpus, ele tinha ficado na cadeia uns dias, aí perdeu toda a massa muscular dele, né? Tava todo caído lá, né? Com a cara, eu falei, né? Tá bom aí, né? Ficaram pelo menos 2 anos na cadeia. O que é pouco. Um cara desse tinha que ficar 15 anos na cadeia, pelo menos. No mínimo. Por isso que tem que defender realmente esses aumentos de pena, melhorar o Código Penal, de processo penal, porque realmente a impunidade é muito grande, né? Então eles têm coragem de fazer coisas bizarras porque nada acontece, eles sabem disso. Sim. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. Eu achei interessante que você falou que você trabalhou um tempo com recuperação de empresas, né? E isso traz um conhecimento muito bom para você, né? Na área política. Porque, por exemplo, os Correios está com um recorde, né? Despencando aí, um prejuízo tremendo. E é tão contrastante, que é uma coisa que me impacta, porque ao mesmo tempo o sistema de entrega de todos os outros estão aumentando, né? E o Correio indo para água abaixo. Você, como que é? Você é a favor da privatização? Sou. Você acha qual que seria o caminho aí pro Correio se você chegasse... Não, o Correio é privatizar. É o pessoal que defende o Correio estatal falar, não, mas olha só, os Correios, assim como algumas linhas aéreas, tem uma função também, se ninguém quer mandar carta, ou ninguém quer atender com serviço de Correio, sei lá, correspondências que vão para Amapá, que é muito distante e que dá prejuízo, tudo bem. O Estado pode assumir algumas linhas deficitárias e tá ok. Isso não quer dizer que o serviço com tudo não tenha que ser privado. Isso não altera. Dá para você, vamos suprir algumas... tem linha aérea, tem voos no Brasil que são subsidiados, que o Estado vai meio que bancar, porque as empresas vão ter prejuízo. Voos que vão um voo que vai sair de Roraima vai para Brasília. Né, um voo local Roraima-Manaus. Esses voos ali, no fim do dia, vão ser deficitários, mas você precisa ter para você conseguir integrar o país. Os Correios, mesma coisa, e a gente assume o problema. O que eu quero dizer é que isso não tem que justificar a existência de uma estatal, como falam. Ainda mais uma estatal muito ineficiente como essa. E não é um serviço que, vamos dizer, que é de grande dificuldade. O mundo inteiro é cheio de empresas de entrega. E você consegue colocar a competição nesse setor. Só que eles mantêm ainda, vamos dizer, monopólio em certos serviços. E esse monopólio precisa terminar. Então, assim, uma ou outra empresa, não vejo problema nenhum de manter algumas empresas que funcionaram historicamente como estatais e que não podem apenas ser sucateadas. A Embrapa funcionou. Vamos manter a Embrapa funcionando? O que não pode é sucatear a Embrapa. A Embrapa ajudou a criar o agro brasileiro. A conexão dela com as universidades que trabalham com agricultura no Brasil, a Exalc, que tem em São Paulo, a Viçosa em Minas Gerais, maravilhoso, legal. Agora, faz sentido Correios? Não faz. Então tem várias empresas brasileiras que simplesmente, empresas públicas, têm que deixar de existir. Tem uma empresa de energia nuclear no Brasil que não tem nenhuma, ela não serve pra nada. Ela é uma empresa que é um prédio lotado de funcionário público que não faz nada, que não tem nenhuma relação com Angra e que só fica vivendo de lobby. Você vai no mesmo prédio que quem alugou o escritório foram chineses e russos. Isso ninguém comenta. E tem uma folha gigantesca, milhões e milhões são gastos com uma empresa que não serve pra nada. Você falou de energia nuclear, me lembrei de um assunto antes da gente encerrar o programa: guerra no Irã. Como você enxerga que isso vai afetar o Brasil, principalmente em relação ao petróleo, as refinarias, a gasolina, o diesel? Há um impacto, eu não sei se esse impacto ele vai ser estrondoso, como falaram, mas haverá um impacto. Só que, eventualmente, esse impacto pode até, para a balança comercial brasileira, que hoje ele está produzindo petróleo para exportação, pode até ser positivo para o Brasil, em alguma medida. Eu não acho, entretanto, que esse conflito ele vai terminar cedo. Né? O Irã não é a Venezuela. O Irã, por mais que tenha tomando um pau aí nessa guerra, como todo o regime, ainda tá de pé. E você, para ter uma derrubada do regime, você depende das pessoas no Irã conseguirem derrubar, né? Você tem uma rebelião que funcione. Por enquanto não funcionou, né? E a rebelião dentro do país. Dentro do país. As pessoas estão protestando lá dentro do Irã há meses a fio. E elas precisam de mais do que apenas um bombardeio aqui e ali para terminar com o regime. Por mais que a liderança do regime tenha morrido. O que os Estados Unidos e Israel estão deixando claro pro regime é: se vocês continuarem enchendo o saco, eu vou matar outro. Então, mataram o Khamenei, que era a grande liderança lá.
os parentes dele, e ainda morreu o Ahmadinejad, que foi o chefe de estado deles há por algumas vezes. Então tem um recado. Então, quanto tempo essa liderança, quanto tempo essa elite vai durar? Se durar muito tempo, essa crise tende a perdurar. A gente tá falando de uma crise que envolve já a Rússia, que tá em guerra, tem sanções, o Irã. Todo mundo sabe que eles manobram, né, pro petróleo deles ir por outros caminhos e chegar e serem vendidos, mas em alguma medida isso vai gerar uma escassez, isso vai gerar algum problema. E pode atingir, consequentemente, o Brasil, sim, né? Sim. O Lula falou que a gente vai ter que aumentar as forças armadas aí. Acho que ele tá temendo agora. Eu vi. Você acha que é necessário? Eu acho que isso faz parte da campanha de marketing que ele tá fazendo, porque por causa do que aconteceu na Venezuela. Porque ele enfrentou o Trump, o negócio lá das sanções, aí ele ficava falando, soberania, o Brasil é soberano. Não soberano nada, não é soberano porcaria nenhuma. E aí, como ele viu que aconteceu isso na Venezuela, que derrubaram o amigo dele, Maduro, aí ele fica, né, não, vamos vender aqui que eu sou um líder nacionalista, então eu vou armar o Brasil. Ele não tem credibilidade com as Forças Armadas. 2, o PT sucateou as Forças Armadas. E 3, ninguém enfrentou o verdadeiro problema das Forças Armadas, que é o seguinte, todo o dinheiro que vai para as Forças Armadas vai para pagar folha, e folha especialmente de general. O Brasil tem muito mais general do que qualquer outra coisa. Todos aqueles salários, aqueles benefícios, aquelas para os familiares. Exato. Então você tem que fazer uma reforma no nosso universo militar, para que o orçamento que vá para lá vá para equipamentos também, para treinamento de verdade, porque vai precisar. O mundo que tá vindo aí é um mundo que você vai precisar estar militarizado. Só que o PT vai encarar esse problema, mas nem a pau, isso é só discurso eleitoral. Você acha que o medo dele tá ligado com os Estados Unidos querer declarar que o PCC, o Comando Vermelho, é terrorista? Porque daí tem aquela prerrogativa de que se os Estados Unidos, ali com o Marco Rubio, intervindo, decretar, né, que o Comando Vermelho, o PCC, eles são terroristas, isso dá direito de uma invasão? Não dá. Por exemplo, porque tem esse comentário que as pessoas falam, né? Eu vi um movimento deles se unindo lá. Tem, assim, por exemplo, os Estados Unidos e a comunidade internacional considera o ETA, um grupo na Espanha, terrorista, o IRA na Irlanda é considerado terrorista, e você não viu interferência, sabe? Os Estados Unidos mandou aviões na Espanha para estourar o País Basco, explodir. Esse argumento deles é um argumento que vai começar a gerar uma pressão que justifica uma maior, vamos dizer, participação americana no nosso continente. Isso é verdade. Porque eles estão querendo botar o pé no continente, eles vão criar os argumentos. Agora, nós estamos deixando eles criarem os argumentos. Porque a verdade é que nós deveríamos estar fazendo isso que os Estados Unidos estão fazendo. Quem deveria destruir o crime organizado na própria terra éramos nós, e quem deveria estar resolvendo isso na Bolívia, na Colômbia, no Equador, era no Brasil. E os Estados Unidos que resolvam no máximo o México, que é vizinho deles. A gente que devia estar fazendo isso. Né? É óbvio. Só que assim, o Brasil não fez a lição de casa, a América Latina virou um problema americano agora. Eles vão querer aumentar, vamos dizer, a interferência local, isso é um fato dado. Eles começaram a olhar... Eles têm interesses próprios, né? Lógico. E porque agora a China chegou muito perto deles, a China estava na América Latina, e aí os Estados Unidos, vamos voltar a mandar aqui. E por mais que o argumento seja certo, porque eu acho que temos que destruir, todo mundo sabe, temos que destruir o Comando Vermelho do PCC, a gente tem que entender que quem tem que fazer isso somos nós. Então, antes do Trump vir com qualquer brincadeira, um acordo de cooperação internacional, o Brasil tem que ir lá e eliminar. Quem tem que eliminar somos nós. Por isso que eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer ganhando a eleição do presidente é destruir os caras. E falar, destruir. E galera, os Estados Unidos querem ganhar agora vocês fazerem uma cooperação com a gente, pra gente ir na Bolívia. Vamos chamar eles pra ir na Bolívia. Não vou chamar eles pra vir no Brasil, vou chamar eles pra ir na Bolívia, Equador. E vou falar real, eu estive nos Estados Unidos, eu tive reunião com membros do governo Trump, gente que inclusive trabalha no Pentágono. Eles adorariam ver um Brasil forte nisso, mas um Brasil parceiro deles. Só que eu falei também, pra você ser parceiro, você tem que ser parceiro, né? Hoje a China compra produto brasileiro, o Brasil em grande medida, ele exporta algumas coisas industrializadas para os Estados Unidos, mas ele não tem acesso ao verdadeiro mercado americano. Vamos fazer uma parceria braba, de longo prazo entre o Brasil e os Estados Unidos? Vamos jogar junto militarmente, geopoliticamente, economicamente? Aí você assim, então o Renan ganha a eleição que a gente conversa. Então, pra fazer coisa espaço pelo Renan, obrigada pela sua participação, foi uma honra tê-lo aqui, poder entrevistá-lo. Desejo um sucesso na sua carreira política. E para finalizar o programa, deixa aí umas palavras pro povo do Paraná. Povo do Paraná, vou aqui olhando pra câmera, vocês são um povo muito trabalhador, 4º PIB do Brasil, mesmo não sendo a 4ª população do Brasil, já é o estado mais importante do sul do Brasil, naturalmente um dos estados mais importantes do Brasil, mas vocês vão perceber uma coisa, vocês são importantes, vocês são mais ricos do que a média do Brasil, vocês são trabalhadores, mas vocês não mandam no Brasil como vocês deveriam.
tá? Então tem algo de muito errado que faz com que as cidades do Paraná sejam incríveis, muito boas, a agricultura do Paraná seja incrível, Curitiba seja uma baita capital, as cidades aqui pro interior sejam incríveis também, e ao mesmo tempo vocês mandam o seu dinheiro para a União, para o governo federal, e ele redistribui para outros estados que são pouco produtivos. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês votam nos seus deputados e senadores, eles estão preocupados em fazer o dinheiro ficar aqui para que você tenha uma estrada para o Paraná? Eles estão preocupados em fazer o dinheiro ficar aqui para vocês terem infraestrutura de saneamento básico e energia, aumentar a malha ferroviária? Ou eles estão indo lá para Brasília gravar vídeo e falar que estão enfrentando o comunismo? O que eu mais vejo é deputado do Paraná indo lá enfrentar o comunismo. Enquanto isso, tem um deputado do Maranhão, ele não tá indo enfrentar o comunismo, ele trabalha lá pro governo comunista do Maranhão. E ele vai e toma o teu dinheiro, leva pra lá, e você acha que tá enfrentando um inimigo imaginário. Cara, a esquerda é um adversário, todo mundo sabe disso. Só que você não vai enfrentar ela sendo uma caricatura, você tem que ser efetivo. Tá na hora do Paraná e o paranaense olhar para si próprio como uma força, e enquanto força, cuidar dos próprios interesses, igual o paulista precisa cuidar dos próprios interesses. E só assim você vai se fazer respeitado e vai fazer o seu peso econômico ser respeitado no Brasil. Da maneira como tá hoje, você só vai pagar a conta, mas você nunca vai escolher como o dinheiro vai ser gasto, tá? Então, força política não é showzinho, não é vídeo engraçado. Eu não vim aqui te agradar, falar coisas que você quer ouvir, do tipo, é isso aí, estamos todo mundo junto aqui pelo Bolsonaro, que eu sei que muitos de vocês são bolsonaristas. Não, mas eu tô te dando um remédio amargo e falando que você não quer ouvir, pra ver se você desperta e use a sua inteligência e sua capacidade, que são especiais, volto a falar, um estado muito especial para beneficiar o Paraná e as pessoas que trabalham e produzem no Brasil. Vocês têm um papel muito grande para tornar o Brasil um país sério. E esse é o meu recado para vocês. Muito obrigado. E esse foi mais um vídeo do Missão Alerta. Se você gostou do vídeo e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.